A paz do Senhor Jesus a todos. Como estudar a Bíblia? Talvez essa pergunta muitas pessoas têm feito. Como estudar a Bíblia? Qual a forma certa de estudar a Bíblia? Como se entender a Bíblia? Cada um diz uma coisa que em muitas vezes se choca. Um diz, o dízimo é válido, o outro diz, não, não é válido. Já chocou. Um fala, tem que batizar, o outro não tem que batizar. Então são muitas informações que chocam. E cada um diz uma coisa. E algumas vezes sai muito diferente uma da outra, que choca as ideias. Mas qual a forma certa de estudar a Bíblia? Como estudar? O que era para o povo judeu, o que é para nós hoje? Como discernir? O que na Bíblia vale para nós hoje e o que era só para pessoas que viveram antes de Jesus vir à Terra, por exemplo? Como saber a diferença? Para isso é preciso saber estudar. O cristão, ele usa a Bíblia como livro, na qual ele vê como um manual. Então ele tem que ter uma Bíblia de preferência, para poder estar lendo, meditando. A pessoa ela tem que saber ler. Ela tem que saber ler, porque ela vai precisar ler. Infelizmente, muitos não gostam de ler, não quer saber de ler, já quer uma mensagem pronta, já quer ouvir sem precisar ler. É algo que talvez algumas pessoas em outras áreas dizem assim, imediatismo. Quer tudo pronto, não quer ler, não quer bater o olho ali e ficar ali pensando, refletindo. Então, a primeira coisa, a pessoa tem que saber ler. E como que ela vai saber ler? Ela tem que respeitar vírgula, ponto e procurar refletir no que a mensagem está trazendo. Por exemplo, Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. Eu vou ler de três formas. Primeira forma. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Geralmente, se a pessoa lê desse jeito, talvez ela nem entenda o que ela leu. Porque ela está lendo palavra por palavra ainda e está pensando na qual palavra, aí tem que ler de novo. Tu entendeu o que tu leu? Não, como é que é mesmo? O que estava querendo dizer o texto? O que diz mesmo? Aí vai ler o texto, porque não entende. Não tem hábito de leitura. Isso é problema. Tem que consertar isso. Outros já conseguem ler. Mas lê tipo assim, no princípio criou Deus os céus e a terra porém estava sem forma e é vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Aí alguém pergunta, o que é que tu entendeu mesmo? Bom, Deus criou o céu e a terra. Ele falou uma verdade que está no texto, o resto esqueceu, porque foi muito rápido e não meditou, não refletiu. Problema. Se lê muito travado, problema. Se lê muito rápido, pode ser prejudicial, porque não há reflexão. Então a pessoa ela tem que ter uma leitura que seja no tempo certo, respeitando. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, no começo, Deus criou os céus e a terra. Fica mais fácil entender. Versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Olha aí. Então, na terra, estava sem forma e vazia. A pessoa já entende. No começo, Deus criou o céu e a terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, havia o quê? Trevas sobre o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, a pessoa começa a entender a mensagem. Então, a primeira coisa é a pessoa entender o que o texto quer dizer. Ela tem que ter leitura, que ela tem que entender. Uma coisa que é importante, quando há narrativa de pessoas falando,
Porque aí que tem a dúvida de muitas pessoas. Por exemplo, vamos para a parte de Malaquias, que fala do dízimo. Malaquias, capítulo 3, vou ler do 8 ao 12. Roubará o homem a Deus? Uma pergunta. Todavia, vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreendei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Aí alguém vai falar, esse texto, alguém pode perguntar, esse texto é para nós hoje, para quem que é? Né? Porque ele fala assim, ó, no texto, a pessoa pode ter essa dúvida, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então vós é quem ouve. Mas é aí que está a questão. Quando a pessoa vai ler, tipo, essas passagens, essas partes, ela tem que ir para o começo do livro. Quando a gente vai para Malaquias, capítulo 1, versículo 1, olha o que diz. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Então a pessoa vai ver que a palavra era para Israel, não para o povo que vive no Brasil. Alguns vão dizer, não, mas hoje nós somos Israel de Deus. Lá em Romanos fala. Aí a pessoa já quer misturar porque ela quer trazer esse contexto de Malaquias para hoje. Ela já está dando aquela forçada. Porque quando fala Israel em Malaquias, ele não está falando de um Israel que era o Israel que são os depois da cruz. Mas está falando do Israel, a nação. Aí a pessoa pega uma Bíblia de estudo e vai ver qual a data do livro de Malaquias. Cada Bíblia vai datar de uma data, mas, por exemplo, a Bíblia que eu estou vendo aqui, ela data de 450 a 400 antes de Cristo. Então, é antes de ter a igreja. Lembra? Jesus falou para Pedro, eu te digo que tu és Pedro, pedra, né, Pedro? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então a igreja de Cristo seria edificada. E quando Cristo partisse, o que Jesus falou para Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. 400 anos antes não tinha isso. Então tinha Israel, que era o povo escolhido por Deus. Então essa mensagem era para quem? Para Israel, o país lá. Não é a igreja de Cristo. Hoje nós somos a igreja de Cristo, quem está em Cristo. Alguém fala, somos o Israel de Deus, pela fé, não é de sangue, não é de sangue. De sangue, a gente seria os gentios que servem a Deus, seria o povo que não nasceu Israel, mas que serve a Deus. Em Atos, a gente vai ver, por exemplo, que Pedro vai pregar para um homem chamado Cornélio, e eles são gentios, eles não são israelitas de sangue, mas recebem de Deus. Aí Paulo diz que esses são israelitas. Aí quando alguns sabem disso, eles tentam trazer lá de Malaquias, só que a gente percebe pelo texto que quando diz sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, é contra a nação de Israel, os que circuncidavam-se, os que praticavam a lei. Não é a igreja gentílica, não era o eunuco, não era Cornélio, não era Timóteo, não era essa galera, era os que nasceram em Israel, que eram israelitas de sangue. Então a gente começa a perceber. Então a gente, quando vai ler alguns textos, a gente tem que ver o começo. Por exemplo, alguém pega lá a carta de Coríntios, aí fala, ó irmão, a pessoa diz que quando tiver na igreja tem que se proceder assim, mas quem foi que escreveu as cartas aos Coríntios? É atribuída a quem? A Paulo. Mas como que a gente sabe? Está escrito.
Por exemplo, Coríntios 1:1. Paulo chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. E o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. Tá claro. Então, era uma carta destinada a um povo. A gente tem que entender que esse povo que recebeu a carta, a mensagem era para eles. A Bíblia é um livro que contém a verdade de Deus, só que ela tinha, por exemplo, Coríntios. Não foi feita a carta pensando no povo brasileiro hoje, não foi. Ela foi feita pensado no povo, na igreja que se reunia em Coríntios. Como viram que ali tinha coisas boas, pegaram essa carta e foram juntando com outras e fizeram um livro chamado Bíblia, um compêndio, e falaram, isso aqui é a verdade de Deus, é a vontade de Deus para o homem. Mas existem coisas que é específico para pessoas que viveram naquela época. Então a gente tem que discernir. Como vai saber? A gente tem que ver se tem princípios. Será que existem princípios que transcendem ou não? Por exemplo, uma parte que Jesus fala, saindo de Paulo indo para Cristo. Jesus fala que haveria uma grande tribulação. Falou ou não falou? Falou. Mas quando seria? Não passaria daquela geração. Então não passou. Mas Jesus fala também assim, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva vão fluir do seu interior. Olha, a quem ele se direciona? Aquele. Ele não fala só os que vivem essa época, ele fala aquele. Então quem nascer hoje, quem nascer amanhã, quem nascer daqui a um ano, crê nele, vai ter esse rio fluindo, porque aquele que crê nele. Olha a palavra, para quem é direcionada? Aquele. Então, por isso que isso se aplica hoje nas pessoas. Ah, mas quem crê em Cristo tem a vida? Tem. Ele falou que aquele que crê nele não morrerá, terá a vida eterna. Então, é atemporal, ou seja, não era só para aquela época. É para qualquer época. Porém, algumas coisas é direcionada a um povo que é somente para aquela época. E a própria Bíblia diz isso. Por exemplo, a circuncisão. A circuncisão, ela era algo que todo israelita deveria fazer. Isso era muito sério, muito. Isso era tão sério que o próprio Deus, que chamou Moisés, olha só, Deus chamou Moisés e usou ele, Deus tirou o povo do Egito e usou Moisés. Mas como o filho de Moisés não tinha circuncidado, o próprio Deus veio para matar. O próprio Deus, ele veio para matar Moisés. Olha só, Deus chama Moisés, me serve. Aí o filho dele não circuncida, o próprio Deus vem para matar Moisés. Isso está no livro de... Está no livro de Êxodo. Isso está no livro de Êxodo. No livro de Êxodo. Deixa só eu achar a passagem aqui para poder passar essa informação com mais precisão. Está em Êxodo. Está em Êxodo. Êxodo capítulo 4, versículo 24. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Olha só. Lembrando que em Êxodo 3, prestem atenção, Êxodo 3, Deus tem um encontro, Moisés tem um encontro com Deus, na sarça ali, né? Ele recebe uma mensagem de Deus, é algo de Deus. Moisés tem um encontro com Deus ali, aonde? Numa sarça, Êxodo 3. Em Êxodo 4, o Deus que chamou ele, olha só,
Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou a pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou-o aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. 26. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Então a circuncisão era algo que Deus iria querer. Deus chama Moisés e, como o filho dele não tinha sido circuncidado, o próprio Deus que chamou ele ia para matar ele. Olha só. Em Gênesis capítulo 27, vai falar sobre as... Não, 17, fala sobre a circuncisão. Gênesis 17. E vai dizer que era algo perpétuo. Era algo perpétuo. Diz que é perpétua a circuncisão, ou seja, para sempre. E ele vai dizer, mais exatamente, que é perpétuo no versículo... Ele vai dizer... versículo 14. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Lembrando que isso aqui vem antes da lei. Vem antes da lei. Aí, porque alguns falam a circuncisão é da lei, mas veio antes. Aí ele vai dizer, né, que tinha que ter 8 dias, no versículo 12, o que tem 8 dias será circuncidado e tal. Mas tem uma parte que ele fala, no versículo 13, com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. Então Deus falou que era para sempre. A circuncisão que veio antes da lei. Aí o apóstolo Paulo, em Gálatas 5, ele vai dizer que aquele que se circuncidar, Cristo não vai valer de nada. Olha o que diz em Gálatas. Versículo 5, versículo 2. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar circuncisar, Cristo de nada vos aproveitará. 3. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Então, ele está dizendo que aquele que se deixa circuncidar, Cristo de nada valerá. Então, como que a pessoa vai saber se é para fazer ou não é? É porque são duas alianças. Quando não se compreende isso, a pessoa pode misturar. Às vezes a pessoa não traz a circuncisão, mas traz o sábado, traz o dízimo, traz outras coisas que é da antiga e aplica na nova. E como fazer para entender isso? Essas questões mais, digamos assim, mais abrangentes, que nem eu fui lá em Gênesis, Êxodo, Gênesis, aí Gálatas. A pessoa vai ter que estudar. Ela não tem para onde correr, ela vai ter que ler Bíblia, saber, entender os livros, ver a relação de um com o outro, ver o que permanece, ela tem que analisar, ela tem que ver. Ela tem que fazer estudos, ela tem que aprofundar, ela tem que ler. Ler respeitando para quem foi a mensagem, porque lá em Gênesis diz que a aliança é perpétua, ou seja, para sempre. Aí Paulo já diz que quem fizer isso, Cristo já não vale, já de nada valerá, já não vale mais. Se a pessoa estiver fazendo isso, ela está desprezando, está dizendo que Cristo não vale. Como que fica isso? É uma contradição? Não, é porque são duas alianças. Quando a pessoa não entende isso, cria uma confusão na cabeça dela. Ela tem que entender que são duas alianças. Então ela tem que estudar, ela tem que saber ler, ela tem que respeitar ponto, vírgula. Para quem que está se referindo à mensagem? Ele, vós, o verbo está no passado, no presente. Para quem era a mensagem? Como a pessoa recebeu a mensagem? Tem todas essas questões que a pessoa tem que prestar atenção. E conhecer a Bíblia. Conhecer o que acontecia lá no Antigo Testamento, como é hoje, o que foi removido, o que não foi. Porque a própria Bíblia fala, igual essa questão de Gálatas aí, da circuncisão. Falou em Gálatas. Então fala sobre dízimo, só que se a pessoa não souber onde está, ela só conhece uma parte da história. Aí é onde ocorre a confusão. Então ela tem que conhecer. Ela vai ter que estudar toda a Bíblia.
Espero ter ajudado alguns aí, que o Senhor Jesus venha repreender todo o mal, que o Espírito Santo de Deus te dê sabedoria, que Deus repreenda todo o mal em nome de Cristo Jesus. Amém.